Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem uns louvores que a gente ouve, que mexe, né, um pouco com a gente. Quando a gente ouve que em breve vai sair uma notícia de que um povo desapareceu. Às vezes o cantar só, né, e a gente não prestar atenção, talvez não traz tanto temor. Mas a gente prestar atenção na letra que está sendo falado para cada um de nós, eu creio que o temor sobre nossas vidas aumenta, né? Abram comigo vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência que possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele quem vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retrocederdes, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os irmãos podem aceitar, glorificando. Amém? Este versículo 38, né, ele tem uma frase muito interessante, né, que fala: o meu justo viverá pela fé. E hoje nós vamos falar um pouco, né, de fé, que às vezes nós escutamos muito sobre fé, mas às vezes o nosso entendimento, né, não é tão profundo a respeito de fé. E quando nós falamos de fé, nós falamos de uma força que todo ser humano tem dentro de si. Independente de ser cristão, não ser, tem fé. Só porque a fé, às vezes nós não compreendemos, ela tem, pelo menos, no mínimo, 3 níveis de fé. A teologia, ela divide a fé em 3 níveis, né? Que a gente fala que é a fé natural e comum. Existe uma fé natural e comum, né? Que a gente fala que é aquela racional, que é aquela possível, que é aquela que a gente tem a certeza de que vai acontecer porque é normal. Por exemplo, eu trabalho 30 dias por mês, eu tenho fé que eu vou receber no final do mês. Isso é uma fé comum, é uma crença, porque fé é crer, fé é acreditar, né? E tem também uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, nós já precisamos dela para a salvação. A fé sobrenatural,
tal qual, né, a própria palavra de Deus já fala que assim, ó, em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nós acreditarmos em coisas que às vezes nós não vemos. Essa é uma fé sobrenatural. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós, como cristãos que quer morar no céu, a nossa fé tem que ser diferente, ela tem que ser uma fé operante. Ou seja, é uma fé que persevera, é uma fé que crê no impossível, é uma fé que tem uma esperança em algo que nós não vimos, só nos foi falado, só nos foi contado, só nos foi mostrado. Nós ainda não vimos e nós temos que ter essa fé, né? E o objetivo nosso, quando eu digo nosso, eu digo de todos os cristãos, é incentivar uns aos outros, é falar a uns aos outros sobre essa fé, sobre essa crença que nós temos, sobre a forma como nós vivemos, que é a fé que nós temos, né, em Cristo. Porque quando nós demonstramos essa fé para as outras pessoas, nós passamos também a ter essa fé. Nós temos que aprender a viver os fundamentos da fé. Quando a gente fala de fundamento, né, tá aqui o Diácono Cristiano, que por ser pedreiro, ele conhece ele. Quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de base. Então, se a fé é o nosso fundamento, ela tem que ser a nossa base. Ela tem que ser em o que nós estamos baseados, ou seja, o que nós estamos alicerçados. A nossa fé, ela tem que nos alicerçar. Nós temos que estar respaldado também por uma fé. O que é o respaldo? É o acabamento, né, irmão? Quando você termina lá em cima, você fala assim, eu respaldei a casa, eu acabei lá em cima. Então, a nossa fé também, ela tem que estar lá em cima. Ela tem que ser o nosso respaldo, para que nós possamos conseguir viver aqui nessa terra. Porque sem fé, né, como a palavra mesmo diz, viver pela fé. Nós temos que viver por essa fé. Porque se eu não tiver a fé da parte, né, que eu estou falando aqui para trazer sobre nós essa direção, se torna difícil as nossas vidas. Porque a fé, ela é uma força vital. Força vital é aquilo que nós forçamos, aquilo que nós tiramos do nosso íntimo. Sabe quando a pessoa fala assim, hoje eu não estou aguentando fazer nada, mas você levanta, toma ali um comprimidinho e resolve a vida? Aquele dia que você faz assim, não dou conta. Então, sim, você usou o limite da sua força. A fé é dessa forma. Nós temos que usar o nosso limite para poder servir a Deus, para poder cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Porque, às vezes, qualquer situação que vem sobre nós, qualquer, vamos dizer assim, ventinho, né? Nem não é uma tempestade, a gente já... Senhor, estou tão cansado hoje. Senhor, hoje eu não vou na igreja, não. Porque está difícil, né? Porque a fé, ela é o quê? Ela é confiança, ela é compromisso, ela é um envolvimento pessoal. Esse é o significado de fé. O que é um envolvimento pessoal? É quando nós começamos a caminhar, ou a conversar, ou a compartilhar com alguém alguma coisa de nós, significa que nós temos fé naquela pessoa. Vai, pastor, quando eu conto alguma coisa para alguém, é fé? Você tem confiança naquela pessoa? É fé. Só que a fé que eu quero despertar em nós, em mim, em vocês, é uma fé diferente. É uma fé sobrenatural. Não é essa fé que nós temos no dia a dia de... eu vou para o ponto 2 horas da manhã porque eu sei que 2h20 o ônibus vai passar. Não, não é essa fé. É uma fé que não tem ônibus, mas você vai para o ponto. É uma fé que você ainda não comprou a chácara, mas você compra a enxada e põe lá para você, que é para capinar minha chácara. É esse tipo de fé. É a fé no sobrenatural, no que ainda não aconteceu. É esse tipo de fé que Deus, que Jesus espera de nós. É essa fé. E às vezes nós não entendemos, né? Porque assim, a fé normal todos nós temos. Eu tenho fé na minha esposa, porque eu tenho confiança nela, é uma fé. Eu tenho fé que eu chego lá em casa, vai ter almoço, entendeu? Estou na rua até meio-dia, eu chego lá, tem almoço, é fé. Mas não é essa fé. Ela é diferente. E eu quero trazer para nós que, às vezes, quando nós não entendemos o significado, né? O foco nosso, quando eu falo de fé, é o nosso foco principal. Ele tem que estar enraizado nessa fé, alicerçado, respaldado nessa fé. Por quê? Quando nós
vivemos, né? Nós vivemos todos aqui nesse mundo, mas nós começamos a nos desvirtuar, ou nós começamos a afastar da presença de Deus, por quê? Quando eu coloco a minha função, ou seja, a minha carreira, acima de Deus, eu estou perdendo o meu foco. Eu estou perdendo o foco da fé. Ou seja, tem pessoas que tudo para ele é o trabalho. Tem pessoas que para ele já começa a viver somente sonhos. Não, eu quero ter isso, eu quero fazer isso, ou eu quero ser conhecido dessa forma, ou eu quero ter prestígio, ou eu quero ter fama. Isso é foco. Você começa a colocar seu foco em coisas. Aqueles que, nossa, eu tenho que juntar um dinheiro, porque quando eu tiver mais velho, eu quero ter tantos mil guardados para me viver só de renda. E o foco dele é isso: dinheiro, riqueza. Vai prestando atenção, irmãos. Entenda. Por que eu estou falando isso? Porque o que me impulsiona, se é o meu sonho, se é o meu desejo de eu quero ser o maior pregador, pelo menos de Pires do Rio. Eu que prego agora, ninguém, mas eu sou o melhor. Eu vou buscar só isso, mas longe da presença de Deus. Se eu começar a focar só no dinheiro, se eu começar a focar só no meu sonho, eu vou ser falível. Porque tudo que há no mundo, tudo que eu busco nesse mundo é falível. Tudo que eu coloco a minha fé neste mundo é falível. Um dia vai terminar. Porque às vezes nós colocamos a nossa fé demais no nosso trabalho. Aí de repente você chega lá, tá lá uma lista lá dos que foram dispensados. Pode passar lá no RH e você olha, seu nome tá lá. Nossa, mas você tinha tanta fé naquele trabalho, você tinha colocado tanta expectativa. Aí de repente, né, alguns não vão lembrar disso, mas você tá lá com dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Aí vem o Fernando Collor e não lembro o nome da ministra, vai lá e toma o seu dinheiro todinho. Isso aconteceu um tempo aqui no Brasil, entendeu? Eu não tinha, graças a Deus, né? Assim, talvez até era bom ter, mas não tinha, não. Então, assim, eu sei, pessoas que na época o juro era exorbitante, vendeu casa e colocou dinheiro lá. Aí o presidente foi lá, pegou tudo. Daqui tantos anos, nós vamos devolver para vocês. Não interessa se você está pagando aluguel, não me interessa. Então, assim, às vezes nós colocamos a nossa fé em coisas. Mas eu quero, assim, eu quero ser mais direto ainda, irmão. Qual é a razão do seu viver? Por que você levanta todo dia? O que é o pensamento que você tem na cabeça? Você levanta e fala assim, eu vou trabalhar que eu preciso ter dinheiro. Eu vou fazer isso porque eu quero viajar. Eu vou fazer isso porque eu quero comprar isso. Se os seus focos forem esses, você é o mais miserável dos homens que habitam a terra. O seu foco primário é Cristo. O seu foco primário é Deus. O seu foco primário é a salvação. O seu foco primário tem que ser morar no céu. Não estou falando que você não precisa trabalhar, que você não precisa ganhar dinheiro. Pode, você pode ficar rico, pode comprar fazenda, pode comprar, pode ter carro. Tudo isso você pode ter, mas a sua prioridade, o qual você tem que firmar a sua fé, o qual você tem que colocar todos os seus esforços em Cristo. A palavra de Deus fala para nós em Mateus que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Agora, às vezes, nós invertemos. Nós buscamos os bens materiais e queremos ser abençoados. Ou seja, nós queremos a bênção, mas o dono da bênção, não, depois eu vejo. Eu não tenho um compromisso com Deus. Eu não tenho um compromisso com a casa de Deus. Eu não tenho um compromisso com a família de Deus. Isso não agrada. Isso é falta de fé. É falta de confiança. Ou seja, nós vamos nos frustrar. Pastor, mas por que o senhor acha que eu vai, irmãos? Há tempos atrás, acho que ainda tem até hoje, tinha aquele programa, só para os irmãos lembrar. Minha Casa Minha Vida, do governo, né? Muitas pessoas compram casa, inclusive eu, né? Casa é algo falível. Aqui para nós, talvez nem tanto, mas vai ali no sul. Há poucos dias atrás teve uma enchente lá, as casas foram todas perdidas. Isso significa que é falível. Aí a pessoa perde a casa, aí ele senta no chão e fala assim, eu vou morrer. Mas não, irmão, é só a casa. Você tem vida, você tem saúde. Coloca sua fé em Cristo e começa novamente. Às vezes tem pessoas que compram um carro novinho, aí aquele vai virar na esquina da casa dele, vem um menino de bicicleta e arranha o carro todinho. Ah, não, vontade. Bens materiais, irmão. Bens materiais. Nós temos que desapegar, né, dessa terra. Eu me lembro bem que
dia que a pastora tirou a carteira e falou, agora eu sei dirigir. Falei, não sabe. Ela pegou o carro e engarranchou ele no portão. Engarranchou mesmo. Acelerou e saiu. Foi embora. Fez o que tinha de fazer. Cheguei e falei, estraguei o carro aí, você vê quanto é que eu vou mandar arrumar. Falei, tá. Eu namorava em Palmeiras, eu vim em Pires do Rio, fui na oficina, o rapaz falou, quanto que é para arrumar a porta com o carro assim, assim? Ele falou, R$300. Eu falei, R$300. Ela, pau o dinheiro, buraco da calça. Vendi o carro do mesmo jeito. Desapego. Porque às vezes tem maridos ou né, a esposa que mulher fura o pneu. Não, você estragou meu carro, você furou o pneu, você arranhou. Bens materiais. E às vezes o nosso apego, o nosso coração está naquilo. E não está em Deus. O nosso apego, o nosso coração tem que estar em Deus. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, nós começamos a morrer por este mundo. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que morrer por este mundo. Você já escutou isso? Não acontece dentro de igreja, não. Glória a Deus por isso. Mas quando o esposo ou a esposa larga um ao outro, ele fala assim, vou acabar com a vida dele. Acabar com a vida dele, porque largou, porque separou. É falível. É ser humano. Erram. O único, irmãos, que não é falível é Deus para conosco. É nesse que nós temos que depositar a nossa fé, porque a palavra de Deus fala, ó, 1 Coríntios 15, 19, ó, se a nossa esperança em Cristo, tipo assim, tudo que eu espero de Cristo, se limita aqui nessa terra, nessa vida, eu sou o mais infeliz dos homens. Se eu acho que Cristo ele vai me dar só carro, vai me dar só presente, vai me dar só coisa boa, a minha fé não está alicerçada em Cristo, está alicerçada em coisas. Isso não vem de Deus. Isso não agrada a Deus. Porque quando eu tenho uma confiança plena, uma fé constante, uma fé robusta, né? Que eu falo, ó, confiar em alguém sem ao qual nós podemos conviver. É diferente, irmão. Nós temos que ter uma confiança em Cristo, porque eu vou conviver com Ele, eu vou viver com Ele, eu vou caminhar com Ele. Mas como que eu faço isso, pastor? Em oração, em consagração. Porque às vezes nós temos, né, eu falo a dificuldade de nos mantermos perto de Deus, de nos mantermos perto de Cristo. Nós temos, às vezes, dificuldade. Às vezes nós somos atraídos por coisas do mundo, nós somos atraídos por televisão, nós somos atraídos por celular, nós somos atraídos por ficar conversando ali sentado, mas não somos atraídos pela palavra do Senhor, para o aprendizado. Nós temos que ser atraídos pela palavra do Senhor, para o aprendizado da palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados, irmãos. Os nossos dias como cristãos aqui na terra, eles estão se abreviando. Durante essa semana, não sei que dia, eu conversava em casa, na mesa, e nós falávamos sobre perseguição, que nós ainda temos a oportunidade de falar do amor de Cristo, nós ainda temos a oportunidade de congregarmos, de estarmos juntos na igreja, mas esse tempo está se abreviando. Esse tempo está se abreviando. E nós temos que estar atentos. Porque essa oportunidade que nós temos aqui hoje, ó, de estarmos reunidos ouvindo a palavra de Deus, ela pode acabar. Nós podemos ter que voltar à igreja primitiva, de cada um fazer um culto na sua casa, ou reunir 2 ou 3 só e estar falando do amor de Cristo. E às vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Por quê? Porque nós não estamos buscando a Deus em fidelidade, nós estamos depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não estamos nos permitindo, né, ser conduzido, né, ou seja, viver irrestritamente, ou seja, sem nenhum aparato, somente na dependência de Deus. Hoje nós queremos ser dependentes de tudo. Você quer ver um ser humano feliz, tanto faz homem como mulher, entendeu? Pessoa andar na rua, ele pode estar com problemas, assim, problemas normais, que ele vai estar rindo, sabe o que faz o homem feliz? Ele falar que ele tem dinheiro no banco. Por quê? A fé dele está onde? No que ele tem. As pessoas às vezes depositam a sua fé, a sua confiança no que você tem. Às vezes eu deposito a minha fé, a minha confiança na minha força. Mas lembre-se, só que chega nos 60, a força começa a acabar. Eu estou chegando lá. Eu não tenho a mesma aptidão que eu tinha, não. Se eu subir escada o dia inteiro aqui para limpar um ventilador desse aí, ó, eu chego em casa reclamando, falo, não, mas minhas pernas estão doendo.
Eu não senti. Então, assim, o que é isso? Nós somos falíveis. A nossa força vai se acabar, a nossa mente vai diminuindo, a nossa inteligência vai diminuindo. E nós queremos confiar em nós, confiar em coisas e não em Cristo. Nós temos que confiar em Cristo, nossa dependência tem que ser dele. Às vezes nós fazemos planos, não é errado, irmão, eu tenho plano, muitos, entendeu? Nós fazemos projetos e esquecemos de incluir Deus nos nossos projetos. Às vezes nós esquecemos até de apresentar para Deus os nossos projetos, nossos sonhos. Porque às vezes, deve acontecer aqui, casal que às vezes senta para conversar e fala assim, olha, vamos comprar isso aqui? Nós podíamos comprar. Nós junta daqui, nós tira dali, aí nós faz isso, né? Não, vai dar certo. Resolve os dois, sem falar com o pai, sem pedir ao pai a direção, sem pedir o pai para que ele que encaminhe, direcione. E as coisas, irmãos, quando é colocado na presença de Deus, quando nós depositamos fé, mesmo que seja para você adquirir coisas, a direção é diferente. As coisas acontecem de uma forma que às vezes a gente nem entende. Eu quero trazer para nós alguns exemplos bíblicos de pessoas que demonstrou fé sobrenatural. Pessoas que teve fé diferente. E que se for colocado talvez sobre nós, né, um peso desse para que nós demonstramos a nossa fé, provavelmente nós não vamos conseguir demonstrar a nossa fé. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quando o Senhor fala, né, que o justo viverá pela fé, aí nós começamos a entender. Primeiro, eu gosto muito, eu ministro às vezes muito, já ministrei muito e gosto de Abraão. Que às vezes nós falamos de Abraão, são pessoas, quando a gente fala de pessoas bíblicas, a gente está falando de pessoas como nós, pessoas que erraram e que acertaram, mas que independente dos momentos, eles viveram em fé. Eles viveram fé. Nós olhamos que Abraão, que é considerado o pai da fé, por meio dele, pela fé que ele demonstrou, a palavra diz que o seu descendente abençoaria todas as famílias. Quem é o descendente direto de Abraão? Cristo Jesus. Nós todos somos abençoados em Cristo Jesus através da vida de Abraão. Através da fé que ele demonstrou lá no passado. Através da forma que ele se dedicou a viver. Quando ele foi chamado. Eu sei que aqui tem muitas pessoas, né, que saíram talvez das suas terras natais, caminharam uma certa distância para estar aqui no Goiás, ou principalmente em Pires do Rio. Mas nós olhamos como Abraão de uma forma talvez um pouco diferente. Porque numa época em que não tínhamos um telefone para você ligar para alguém que já foi, ou como é que é a terra aí, ou coisa dessa natureza, Deus fala para ele, sai da tua terra, do meio da sua parentela, ou seja, da sua família, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Vai, como assim? Eu não sei para onde eu vou, não. Sai e começa a andar. O cara com 75 anos, a esposa com 60, com 70, 60 anos. Aí manda ele sair. O cara era o primogênito da família. Você sabe o que significa primogênito da família? Era o que ia administrar todos os bens do pai. Ele abandona tudo para ouvir e cumprir e obedecer à voz de Deus. E ele faz isso. Alguns de vocês teriam coragem de sair daqui, tipo assim, ir para um lugar onde vocês não conhecem, não tem nenhum parente lá, para cumprir o mandato de Cristo, para pregar o evangelho, para fazer a obra do Senhor? Nós não somos cobrados dessa forma. Nós não somos cobrados dessa forma. E a nossa coragem, às vezes, não chega a ponto. Mas o que mais me impressiona em Abraão é quando Deus pede-lhe o filho. Quantos aqui teria coragem de entregar seu filho? Eu também não, irmão. Eu levantei a mão só para saber do irmão. Eu não. Nenhum, né? Pois é. Mas você sabe por quê?
que ele levou o filho, levou a lenha, chegou lá, colocou o menino em cima lá do altar, amarrou o menino, colocou a lenha do lado e levantou o cutelo, a faca, o que vocês quiserem, para sacrificar o menino. Vocês sabem por quê? Pela fé. Hebreus 11:17, a palavra de Deus fala assim, ó, porque, falando de Abraão, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Se eu tirar a vida do meu filho, tipo assim, a cabeça de Abraão, a fé dele, o senhor quer, pai? Então tá aqui, eu vou entregar para o senhor, mas eu sei que o senhor vai me devolver ele. Fé. A nossa fé beira uma fé dessa? A nossa fé chega perto de uma fé dessa? Às vezes o nosso filho gripa, nós já desesperamos. Passa acordado, joelha, aí tá com um problema no joelho, tinha 2 anos que não orava ajoelhado. Aí eu digo, o menino espirra, aí passa a noite ajoelhado orando. Senhor, sara meu filho, Senhor, cura meu filho. Nós somos assim. Mas a fé desse homem, a fé de Abraão, é diferenciada, irmãos. Ele acreditou, ele confiou. Se vocês não conhecem a história de Abraão, é simples, é só vocês lerem a Bíblia, Gênesis, de 12 a 25. Capítulo 12 a 25 conta a história de Abraão. Vocês quase não lêem Bíblia, né? Quantos filhos Abraão teve? Senda para mim aí alguém, por favor. Quantos filhos Abraão teve? Hã? Quantos filhos Abraão teve, irmãos? Misericórdia, irmãos. Hã? Não. Abraão teve 8 filhos. Tá vendo? Lê 25. Ele teve Ismael primeiro com H, teve Isaac, né, com a Sara, e teve 6 filhos com Quetura. Tem que ler. Né? Tem que ler. E é simples, não é só, é pouca coisa assim, ó, que a gente lê, a gente descobre, a gente entende, a gente compreende, a gente vê o porquê que a pessoa viveu, porquê que a pessoa fez aquilo, o porquê que ele foi abençoado, o porquê que ele era um dos homens mais ricos também ali da época dele. Porque ele tinha fé, ele depositava a fé dele em Cristo Jesus. Melhor, em Deus, né? Cristo ainda não tinha vindo na terra, mas já existia, mas ele tinha fé. Ele era um homem que vivia pela fé, ele foi considerado um homem de fé, o pai da fé, aquele que demonstrou maior fé. Só que às vezes nós não pensamos dessa forma. Vocês já leram a história de Noé? A fé daquele homem? O Senhor chegar para você e falar para você hoje, né? Constrói um barco aí para mim. Onde é que está a madeira, Senhor? Né? Fácil. Agora eu quero que você constrói um barco tirando madeira lá no meio do mato, numa época em que não chovia, numa época, num lugar onde não tinha um rio ali próximo. Como assim? Vocês estão entendendo o que é fé, irmãos? Você construir um barco num lugar seco, numa época em que não chovia. Se vocês lerem lá em Gênesis 2, vocês vão ver que Deus ainda não tinha, o homem ainda não tinha lavrado a terra e não havia chuva. Então, simplesmente era um orvalho que saía, tipo assim, como se fosse um sereno, alguma coisa, que saía e molhava a terra. Pelo menos esse é o entendimento. Não estou falando para os irmãos, nunca choveu, não. Pois o entendimento é que não tinha chovido. Agora imagina o cara em média 100 anos, batendo prego, cortando madeira, fazendo uma arca, e o povo passando lá e olhando aquilo, e falando, ó, doido. Fé. É a fé de um homem, que ele construiu um barco, que ele, tipo assim, ó, ele ofereceu, a fé dele, ele ofereceu tudo. A palavra de Deus fala que ele obedeceu a Deus em tudo. Vocês entenderam a palavra? Ó, obedeceu a Deus em tudo. Noé. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Nós temos essa obediência para com Deus. Então significa que a nossa fé está aquém, abaixo. E nós temos que elevar essa nossa fé. Elevar essa nossa fé no cumprimento da palavra do Senhor, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Não era uma família de crente, vamos dizer assim, no meio de uma multidão de pessoas que não serviam a Deus, de pessoas iníquas, pessoas que viviam só pecando.
mas pecando tanto que Deus decidiu passar a régua. Como diz o pastor Cláudio, ia passar o sangue, matar tudo. Agora imagina a fé desse homem, a obediência desse homem, vivendo no meio desse povo. Porque nós, hoje em dia, né, tipo assim, igual hoje, eu passei quase que a tarde toda cantando música secular. Entendeu? Eu faço, Senhor, tira isso da minha cabeça, Senhor, e o vizinho tuxe, e não, melhor, não foi tuxe, não. Eram as músicas que eu vivi no meu passado e eu tocou ela a tarde todinha. Só tocou Bruno e Marrone. Falei, Senhor, desliga esse som lá, acaba a energia dessa casa, misericórdia. Vai mesmo, meu pé quase desviava, eu tava com o pezinho, eu falei, lá e vai, ó, o meu pé, irmãos, ó. Assim, viu? Então tinha hora, irmãos, que minha cabeça chegava voada, o que é isso? É o inimigo. Não, não é o inimigo, não. Aí o meu pensamento volta lá. Uma pessoa, uma família no meio de uma multidão de pessoas iníquas, pecadoras, que não vivem a palavra de Deus, e ele ali no meio firme. Aí eu escuto um barulho ali, e quase que eu desvio o pé, já quer dançar, quer não sei o quê. Que crente nós somos. Eu sei que eu não estou falando só de mim. Eu sei que tem pessoas que quando escutam qualquer tipo de música, assim, o corpo mexe, quer balançar. É porque nós somos, né? Seres humanos. Então, pela fé, Noé, além dele se salvar, ele salvou a família dele. Ele conseguiu, né, ter essa vitória. Mas o exemplo, para terminar, mais dramático que eu quero trazer para nós é Jó. Você já leu Jó? Jó é um pouquinho maior, são 42 capítulos. Mas Jó, ele foi um homem que ele foi impulsionado a viver aquela fé dele. E às vezes nós podemos ser impulsionados a viver a fé. Às vezes nós estamos muito acomodados, muito tranquilo, muito descansado, e Deus pode trazer um ventozinho para poder nós termos fé, irmãos. Às vezes nós temos que, antes que chegue o vento, antes que chegue a tempestade, nós temos que buscar a Deus, nós temos que agradar a Deus, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Jó era um homem que ele tinha muitos bens, que foi conquistado ao longo da vida dele ali trabalhando. Ele tinha servos, ele perdeu bens, perdeu servos, perdeu filhos. Ele quase perdeu tudo. Inclusive o inimigo achou que ele tinha perdido tudo. Mas ele não perdeu tudo, né? Ou perdeu? Não. Por quê? Porque o tudo dele era Deus. Era Deus. Que às vezes nós achamos, né? Estou perdendo tudo. Não, irmão. Nosso tudo é Deus. E Jó continuou naquele sofrimento dele. E hoje nós vemos que às vezes a gente vê pessoas que às vezes estão passando por uma situação. Você vê que a pessoa às vezes começa a perder a confiança em Deus. Principalmente na hora da enfermidade. Principalmente na hora da luta. As pessoas às vezes perdem a confiança em Deus. Às vezes nós vamos para o hospital com a confiança convicta do que o médico vai nos curar. Não estou falando para ninguém não ir no médico, não, irmãos. Eu vou, entendeu? Eu me cuido. Eu estou falando assim, às vezes nós vamos no médico, mas às vezes nós não temos confiança em Deus. Nós confiamos num homem que é falível igual nós e não confiamos em Deus. Não colocamos a nossa vida na presença de Deus. Mas eu quero que nós entendamos que esse homem que estava em uma situação de miséria, tanto física, né, fisicamente, como espiritualmente falando, porque a mente dele estava conturbada, pessoas, né, os amigos falando na cabeça dele, porque naquela época ali, se a pessoa passasse por uma situação difícil, ele estava em pecado. Se a pessoa tivesse qualquer situação complexa, era tido como um homem pecador. Então, além de ele estar nessa situação, ainda foi acusado que ele estava errado, que ele estava fazendo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas ele perseverou. E qualquer um, irmãos, numa situação dele, se não tiver um pouco de fé, corre o risco de blasfemar. Aquilo que a esposa dele falou para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele, pela fé, ele dizia, eu creio que o meu Redentor vive e que ele há de dominar essa terra.
Por quê? Porque Cristo ainda vai dominar essa terra com vara de ferro, irmãos. Ele ainda vai ser o reto juiz nessa terra. Hoje a terra ainda está entregue aos homens, mas Cristo ainda vai reger essa terra. E não será da forma que as pessoas acham. Então, essa convicção, o procedimento, a forma como o Jó viveu, como ele teve a confiança em Cristo diante da situação dele, a confiança dele em Deus, ela nos desperta a elevar a nossa fé, a confiar mais em Deus, a confiar mais no Salvador, a confiar que nós temos uma vida eterna. Porque às vezes nós estamos olhando, irmão, com um olhar limitado, nós estamos vendo só até ali, ó. Dia 30, no início do mês, eu vou receber, eu vou pagar umas contas, e não sei. Não, irmão. O seu foco não tem que ser aqui, não, irmão. O seu foco tem que ser lá. Cristo Jesus. O seu alvo é Cristo. É Ele que é o seu protetor, é Ele que é o seu cuidador, é Ele que zela por você. Só que nós temos que colocar-nos diante dEle. Nós temos que nos derramar diante dEle. Nós temos que colocar a nossa fé na presença dEle. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós seremos cada vez mais decepcionados. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aqueles que puderem. Os que não puderem, pode ficar sentado, tranquilo. A nossa fé, irmãos, para que ela vá aumentando, ela tem que ser exercitada. Eu lembro, né, que a pastora, muito tempo atrás, falava que a nossa fé é como um músculo, né? Se nós não exercitarmos ele atrofia. A nossa fé também. Nós temos que exercitar. Nós temos que colocar nossa confiança em Cristo. Só que para mim, exercitar a minha fé, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é renunciar a mim mesmo. Sem renúncia, sem eu morrer para o mundo e viver para Cristo, eu estou demonstrando que a minha fé continua pequena. E quando eu estiver sendo tentado a viver neste mundo, quando eu digo viver, irmãos, é aquelas pessoas que vivem só em prol das coisas do mundo. Eu preciso disso, eu tenho que ter isso, eu quero isso. E quando é que você vai servir a Deus? Não, depois eu vejo esse negócio. Primeiro eu preciso organizar uns negócios aqui. Irmãos, coloque Deus como prioridade na sua vida. Coloque Deus como a direção da sua vida. Coloque a sua salvação, o céu, como seu alvo. Algo que você tem que alcançar, algo que você tem que acertar. Quando nós colocamos Cristo como nosso alvo, o céu como nosso alvo, e nós pecamos, significa que nós estamos errando esse alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus, é o céu. Quero que você curve suas cabeças. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero que você traga a sua mente. Porque geralmente nós temos coisas na nossa vida que nós temos que tirar. Nós temos que abandonar. Nós temos que renunciar. E geralmente nós sabemos o que é que nos atrapalha a servir a Deus. Nós sabemos. Não precisa ninguém apontar o dedo e falar assim, ó, você fica o dia inteiro no celular e não lê a Bíblia. Ó, você está dormindo o dia inteirinho e não está orando. Ó, você está... Não precisa. Nós sabemos que nós não oramos, nós sabemos quando nós não lemos a palavra do Senhor, nós sabemos quando nós estamos falhos, porque nós somos cobrados. Traz da sua mente agora aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus e comece a colocar os pés na cruz, pede para Deus tirar isso de você. Pede para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a direção, venha te fortalecer, para que você possa caminhar o caminho que Deus tem proposto para você, e não o caminho que você quer caminhar. Porque o caminho que nós queremos caminhar é um caminho largo, é um caminho sem espinho. Mas o caminho de Cristo é uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho de santidade, é um caminho de perseverança, é um caminho de renúncia. Oh, Deus santo, Deus amado, Deus poderoso. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos agora diante de Ti, Pai, rendidos, Pai. Estamos diante de Ti pedindo ao Senhor, Papai,
que vai tirando de nós, Pai. Vai tirando de nós, Pai, situações, Pai, coisas, Pai, que tem nos afastado do Senhor, que tem tirado-nos da presença do Senhor, que tem nos tirado o compromisso de estar diante do Senhor, Pai. Aquilo que tem roubado o nosso tempo, Pai, o nosso tempo com o Senhor, o tempo com a Tua palavra, o tempo com a oração, Pai, que é um diálogo, é uma conversa entre eu e o Senhor. O Senhor vai tirando de nós, Pai. Vai tirando, Pai. Tira as preocupações da nossa mente, as preocupações do nosso coração, Pai. Tira, Senhor, a pressão, a opressão, Senhor. Pai, aquilo que tem tentado nos sufocar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça nossos olhos ser abertos, Pai. As escamas caírem, Pai, para nós vermos que estamos sendo enganados, Pai. Estamos sendo direcionados, Pai, mas não pelo Senhor, Pai, mas para o inimigo, Pai. O inimigo agora ele não quer mais tirar os teus filhos da igreja, ele quer só esfriar. Pode ficar na igreja, mas esteja frio, esteja tranquilo. Nós precisamos ser avivados, nós precisamos ter o desejo, a vontade de orar, de falar com o Senhor, de nos colocar nos pés do Senhor, de viver em santidade. Senhor, continua, Pai. Continua a trabalhar em nosso ser, continua a trabalhar em nossos corações, em nossas mentes. Vai limpando, Pai. Vai tirando os empecilhos, Pai. Pai, aquelas falas, aquelas palavras, Pai, que tem nos acomodados. Não tem nada a ver. Deixa para depois você resolve. Tira isso de nós, Pai. A procrastinação, Pai. A preguiça, a inércia, Pai. Vai tirando, Senhor. Vai despertando em nós, Senhor. Vai nos dando vigor. Vai nos dando vontade de fazer a obra do Senhor. De caminhar os teus santos caminhos, Pai. Coloque em nós ousadia, intrepidez, Papai. Oh, Deus Santo, Deus amado. Vai trazendo sobre nós o despertamento, Pai. O despertamento do Senhor. Que os nossos olhos, Pai, sejam abertos, Pai. Que nós possamos observar, prestar atenção nas notícias, Pai. Que o nosso tempo está se abreviando aqui nesta terra. E que nós temos que nos posicionar. Nós temos que escolher o nosso lado. E às vezes ainda tem pessoas que estão dormindo, estão inertes, não estão vendo os acontecimentos. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração e traz sobre nós, Senhor, a direção do Deus Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. As famílias já devem estar unidas, né? Une-se em família, vamos orar hoje também, por família. As famílias, peguem na mão. Se tiver algum membro, né, da família que não está, põe aí, traga ele à sua mente agora. Nós vamos estar falando com Deus, pedindo a Deus a bênção dele sobre as famílias. Porque família, irmãos, é o propósito de Deus. Família é o alicerce, é a base. Então nós temos que orar por família, nós temos que nos constituir como família, para que nós possamos crescer. Eu costumo dizer que a minha primeira igreja é o meu lar. O meu lar. Se o meu lar não estiver bem, provavelmente eu não vou estar bem na igreja. Então minha primeira igreja é o lar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, como famílias.
como filhos do Senhor, Pai. Pai, nós queremos te pedir nesta noite, Pai, uma bênção especial, Pai, para as famílias, Pai. Pai, cada família aqui reunida, Pai, cada lar aqui representado, Pai, que seja agora alcançado pelo Senhor, Pai. Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai, cada lar, cada família, Pai, que seja agora alcançado, Pai. Pai, eu quero te pedir que a tua poderosa mão, Pai, vai limpando, Pai, vai tirando os empecilhos, Pai, vai tirando, Pai, qualquer situação desses lares, Pai. Pai, traga nesses lares harmonias, Pai, traga nesses lares direção, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a presença do Senhor sobre a família. Nós sabemos, Deus, que a família é projeto do Senhor. Nós sabemos, Deus, que o inimigo tenta investir, mas o Senhor é soberano. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós colocamos nesse momento, Pai, nas tuas mãos os esposos, Pai, os pais de família, os sacerdotes. Que nesse momento esses homens, meu Deus, sejam no nome de Jesus revestidos, Pai, na autoridade do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor vai guardando, Pai, cada homem, cada varão, Espírito Santo, cada esposa, meu Deus, que o Senhor vai dando sabedoria, vai dando discernimento para cada uma de nós, que os lares sejam restaurados pelo poder do sangue de Jesus, que toda contenda, que toda discórdia, que toda desavença, que todo impedimento que tiver sobre os lares, seja cancelado agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós pedimos ao Senhor libertação de vícios, Pai, de enfermidades, Deus querido, no nome de Jesus. Entra, Senhor, dentro dos lares, entra, Senhor Jesus, nos casamentos, na criação de filhos, Pai. Restaura, soberano Senhor dos exércitos, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo, Pai, toda ação maligna sobre a vida do povo do Senhor. Deus, nós te pedimos nessa hora, Pai, nessa hora nós damos ordem de retirada no nome do Senhor Jesus Cristo, de toda força maligna dentro dos lares. Alinha, Senhor, o pensamento dos casais. Meu Deus, que homens e mulheres entendam, Pai, qual é o sentido real da existência deles dentro de um lar. Que os lares sejam restaurados pelo poder do Teu nome. Que toda força maligna seja cancelada no nome de Jesus Cristo. Que toda palavra de derrota, meu Deus, que homens e mulheres se unem, meu Deus, em uma só carne, na verdade do Senhor, Pai. Nós oramos pelas restauração de casamento, meu Deus, nós oramos, Pai, pela comunhão dos lares, nós oramos, meu Deus, pedindo ao Senhor, bênção do Senhor sobre os lares, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos em unidade na família, Deus, nós colocamos, Deus querido e amado, os homens, as mulheres e os filhos nas mãos do Senhor, Pai. Nós declaramos agora que esses homens são do Senhor Jesus, que esses pais de família são do Senhor Jesus, que essas mulheres são guerreiras, são sábias do Senhor Jesus, que os nossos filhos são do Senhor Jesus, Pai, e que o Senhor, Pai, controla as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor agora e te pedimos, Deus, ser conosco nos detalhes. Seja, Senhor Jesus Cristo, dentro dos nossos lares. Pensa na sua casa agora, igreja. Pensa lá no seu lar. Pensa lá na sua casa e chama a presença do Espírito Santo de Deus lá. Estenda as suas mãos para o lado da sua casa, mas assim, de mão dadas. O esposo, a esposa, mas uma das mãos estenda para os seus lares. E pensa lá dentro da sua casa, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos o nosso lar ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor a nossa casa. E chamamos a tua presença ali dentro, meu Deus, daqueles lugares. Pai, entra com a tua presença, porque aonde o Senhor entra, o mal tem que bater em retirada. E nós clamamos ao Senhor agora. Vai queimando, Senhor Jesus Cristo, com teu poder, Pai, toda influência maligna dentro dos lares, toda investida do mal, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, toda estratégia do inimigo, meu Deus, toda contenda, seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Coloca anjos do Senhor, Pai, nos portões das nossas casas. Entra, Senhor Jesus, dentro dos lares. Entra, Senhor Jesus, na sala, na cozinha, nos quartos, no banheiro. Meu Deus, é na área, Deus querido, é na garagem, Espírito Santo de Deus, é no quintal,
Deus soberano, o Senhor tem acesso a nossos lares, o Senhor tem acesso às nossas casas. É a autoridade do Senhor que nós queremos nos nossos lares, Deus. E repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Nós oramos, apresentamos, entregamos cada lar, cada família, cada casamento, meu Deus, cada relacionamento nas mãos do Senhor. Alinha, soberano, alinha, Senhor Jesus, conforme o teu querer e a tua vontade. E que todo mal seja repreendido agora. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós apresentamos, nós entregamos, Pai, nas mãos do Senhor e já te agradecemos pelo teu poder e pelo teu mover. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Senhor Deus de poder, Deus de graça, nós ouvimos a tua palavra, Pai. Nós fomos abençoados, Pai. Agora eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que a palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, venha nos dar força, venha nos dar intrepidez, Pai, venha nos dar estratégia para que nós possamos praticar, Pai, para que a nossa fé seja aumentada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Papai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.